Agradeço em nome do Senhor Jesus. E desde já agradecer a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu saúdo a cada um e a todos na paz do Senhor. Podem sentar, meus irmãos. Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de uma vez mais poder estar juntamente com os irmãos aqui nesta casa. Quantos estão alegres e podem dizer amém? Há tanto tempo a ti me entreguei e resolvi amar-te, amado Rei, em momentos de oração. Quantas vezes lhe falei, eu não quero entristecer teu coração. Mas aos longos desses anos percebi muito pouco do que disse eu cumpri. Resolvi me derramar, minhas faltas confessar. Oh, amado meu Jesus, ajuda-me. Ajuda-me com um braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Ó meu Senhor, por teu amor, ajuda-me. Ajuda-me com um braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Ó meu Senhor, por teu amor, ajuda-me. Ajuda-me. Eu convido a todos que abram, por favor, as Bíblias, carta aos Hebreus, capítulo de número 12. E enquanto vocês acham a referência bíblica, eu quero externar aqui a minha gratidão de mais um ano poder participar com os irmãos da festa geral, unificada, né? Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Continue dando graça. Deus abençoe pastora Gorete. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe pastor Zé Maria. Alegrou meu coração ver o senhor aqui de pé e tocando. Começa devagar, né? Depois volta de novo. Glória a Jesus. Deus abençoe o senhor Abraão, que nos contactou mais uma vez para estarmos aqui. Digo para todos que é sempre um prazer estar com os irmãos. Amém? É sempre prazeroso. Quando eu cheguei, a irmã pastora Gorete falou, demorou hoje. Falei, mas foi necessário. E a mensagem chegou tarde. Para pregar tem que ter uma mensagem, né, irmãos? E eu estava em casa hoje desde as 10 da manhã, trancado no lugar onde eu fico para poder orar, estudar a palavra de Deus. E não veio nada. Quando faltava poucos minutos para eu me banhar, para vir para cá, que a mensagem veio. Então parei alguns minutos, marquei tudo que precisava marcar e vim para cá. O bom é que Deus tem uma palavra para nós. Amém? Quem achou a referência bíblica, diga amém. Verso 1 diz assim: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, diga comigo, considerai, pois aquele que contra si mesmo suportou tal contradição dos pecadores,
para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo, ainda não resisti até o sangue, combatendo contra o pecado. Quantos podem dizer amém? Amém. Diga comigo, vencendo os embaraços por meio de Cristo. O tema proposto para o trabalho, e eu respeito muito isso, é vencendo os embaraços para correr a carreira que está proposta, né? Para vencermos e chegarmos até o final da nossa trajetória. Assim, o escritor aos Hebreus escreveu. Essa carta automaticamente ela tem uma datação de 68 a 70 depois de Cristo, automaticamente logo após a morte do apóstolo Paulo. Essa carta foi redigida, melhor dizendo. Alguns dizem que foi Paulo que escreveu essa carta, mas com o passar de muitos anos essa carta perdeu a autoria, porque alguns consideravam que pela data não poderia ter sido Paulo que a escreveu. Considerando o capítulo 13, seus últimos versículos, que as palavras que são ditas ali automaticamente, elas são faladas como se fosse Paulo dizendo à igreja em geral. Essa carta é escrita à igreja em geral, é uma epístola geral. É uma carta que fala para os crentes naquele tempo, judeus cristãos, que estavam sofrendo diversas perseguições, e o desejo desses irmãos era abandonar o cristianismo, o evangelho, abandonar a fé e voltar aos rudimentos do judaísmo, porque assim eles estavam sendo pressionados a fazer. Porém, o escritor aos Hebreus, ele escreve colocando o Cristo superior a tudo. Desde o capítulo de número 1 até o capítulo de número 11, nós vemos o escritor fazendo menção de colocar Cristo superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Arão, a Josué, superior aos profetas, mostrando no capítulo 6 e 7 que o sacerdócio de Cristo ele é superior a qualquer outro sacerdócio que pudesse vir na humanidade ser praticado, mostrando que o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque e superava o sacerdócio arônico. Mas do capítulo 8, capítulo 9, ele começa falando acerca de Cristo superior ao tabernáculo e os sacrifícios do tabernáculo. Já no capítulo 10, o escritor mostra como é que Cristo nos abriu um novo e vivo caminho, nos mostrando que sangue de animal, de bode e de touros nunca que pôde aperfeiçoar e nem tirar pecado de ninguém. Mas todas as vezes que alguém ia ao tabernáculo, simplesmente eles faziam uma festa do pecado, aquele pecado era coberto, Deus se permitiu suportar isso aí por muitos anos, por muitos séculos, por muitos milênios. Porém, vindo Cristo, sacerdote dos bens futuros, se ofereceu uma só vez, não para cobrir pecado, mas para tirar o pecado de toda a humanidade. E com isso abrir-nos um novo e vivo caminho, isto é, pela sua carne, marcando esse caminho pelo seu sangue. E o capítulo de número 11, ele começa mostrando que tudo o que se faz agora não é por obras, mas por fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, uma prova daquelas que não se veem. Ele diz que tudo que se alcança agora é pela fé. E esses irmãos que tinham recebido de Cristo a fé, automaticamente eles estavam enfraquecidos na fé, querendo deixar, abandonar a fé, recuar de Cristo, apostatando-se da fé para poder voltar ao rudimento do judaísmo. Observe os irmãos que no capítulo de número 11, o escritor ele faz um trecho de todos os heróis da fé. Ele mostra homens como Moisés, como José, mulheres como Joquebede, Raabe, que sustentaram a fé, naquele tempo não conhecendo a Cristo, mas vislumbrando de longe a Cristo, eles preferiram morrer suportando todo tipo de contradição para alcançar aquilo que eles nunca viram, porque viviam pela fé. O capítulo 11 termina no verso 39 e 40, dizendo: todos estes, conquanto tiveram obtido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, por haver Deus provido algo melhor ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então observe que esses irmãos morreram sem alcançar
a promessa. Então, para você que acha que crente que tem promessa não morre, mude o teu conceito, porque crente que tem promessa morre sim. Tem promessas que serão cumpridas aqui, mas tem promessas que serão cumpridas só na eternidade. Tem coisas que Deus prometeu aqui, você não vai ver o cumprimento delas. A tua família verá, a tua descendência verá, mas você não verá. Foi isso com Abraão, quando Deus disse: em ti farei bendita todas as nações da terra, e a tua descendência será como as estrelas do céu e como a areia do mar. Porém, Abraão morreu, fartos de dias, mas não viu a sua descendência se tornar nação, porque quem tem promessa morre sim. Agora o detalhe é não olhar para a promessa, é olhar para aquele que fez a promessa, porque se olhar para aquele que fez a promessa, não haverá frustração no meio do caminho. E era isso que estava acontecendo com esses irmãos, e eles foram se embaraçando. E os embaraços que vão acontecendo na vida do crente é o que muitas vezes faz com que o crente esfrie antes de cometer pecados. Observe que à luz da Bíblia esse termo embaraço frequentemente é encontrado somente nessa passagem aos Hebreus, porque a palavra embaraço quer dizer peso, obstáculo, tudo aquilo que atrapalha a caminhada espiritual, funcionando como estorvo à caminhada cristã. Então, quando você olha para esse conceito dessa palavra, a origem dela, o embaraço é como uma corda que laça os pés. O sentido aqui que ele está falando é exclusivamente de uma armadilha preparada para poder dar um tombo, para jogar por terra. No capítulo 12, dos versos primeiros a seguir, é escrito pelo escritor com a visão de um gladiador a primeiro ponto, que entrava na arena romana para poder lutar. Ele ia preparado para lutar, porém ele não poderia levar muita bagagem. Ele tinha que levar somente o necessário para viver ou sobreviver. Ou levava uma espada, um capacete, um escudo ou uma lança. Mas se ele quisesse levar muita coisa, automaticamente atrapalharia, melhor dizendo, a sua mobilidade, para que ele não conseguisse vencer. Segundo plano é a visão da guarda romana, do exército romano, principalmente os pretorianos. A pretória era uma guarda forte, preparada, armada, impenetrável. Mas se laçasse os pés da guarda por baixo, a proteção de cima ficava frágil e conseguia automaticamente derrubar todo esse exército. Então, quando o escritor está falando, ele está dizendo de coisas que não são pecados, mas podem se tornar pecados. Porque o peso aqui que ele está falando, o embaraço, são coisas humanas, são coisas corriqueiras, são contextos da terra, são coisas de baixo, são coisas que nós praticamos que não são pecados, mas nos atrapalharão de chegar ao céu. Observe que no capítulo 2, verso 14 ou 17, de salvo engano, do livro de Cantares, a noiva diz ao amado: apanhai-me as raposas e as rapozinhas, porque elas estão acabando com a vinha, estão destruindo o seu fruto. O que acabava com o fruto da vinha não era a raposa, eram as rapozinhas, porque não é as coisas grandes que nos fará ficar fora dos projetos de Deus, mas são as coisas pequenas, são aquilo que nós achamos e dizemos não tem nada a ver, isso aqui não atrapalha, isso aqui não vai me tirar a fé ou a espiritualidade. Pode não lhe tirar a fé, mas pode fazê-la diminuí-la ou esfriá-la. Pode não te tirar a fé, mas pode te afastar de Cristo. Pode não tirar a fé, mas pode te fazer carnal. Pode não te tirar a fé, mas pode te fazer retroceder, porque todo embaraço termina em pecado, e pecado, irmão, consumado gera morte. Cristo não veio para trazer morte para ninguém, ele veio trazer para a vida e vida com abundância. Quem perseverar na fé não vai morrer, vai se manter de pé, vai avançar, vai em frente, não vai retroceder, porque ele não fica olhando para as coisas da terra, ele está olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É uma pergunta que eu faço dessa noite: quantos aqui ainda conseguem olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé? Porque o tema de vocês, ele é sugestivo, mas é pesado, é doutrinário. Não é um negócio que dá para dar muito glória e nem muito aleluia.
porque mexe no seu e no meu pecado doméstico, chamado de pecado venial. O que é pecado venial? São coisas que são perdoáveis, são coisas pequenas, porque a classe de pecado, biblicamente falando, são 4. Primeiro, os pecados capitais, que são os pecados que encabeçam os outros pecados, que o homem corriqueiramente pratica, que é a glutonaria, a luxúria, a ira, a inveja, a soberba. Isso já faz parte do ser humano, mas tem pessoas que alimentam isso com mais força. Deles vêm os pecados veniais, que são coisas corriqueiras, que são habituais. Por exemplo, julgar a aparência de outrem, fazer julgamento precipitado, conversas paralelas. Por exemplo, é simplesmente uma crítica construtiva. Eu pergunto, você já viu alguma crítica ser boa? Você já viu alguma crítica agradar alguém? Crítica para mim só traz tristeza e amargura, porque eu vou ouvir simplesmente aquilo que eu não quero ouvir, e nem tudo eu posso falar. Eu posso ouvir e ver, mas eu não posso falar, porque o que contamina um homem não é o que entra pela boca, é o que sai pela boca. Nem todo mundo está preparado para ouvir uma crítica. Você sabia que você pode colocar alguém para fora da igreja e para fora dos planos de Deus por uma crítica chamada pseudo construtiva? Olha, eu acho que você canta bem, mas eu queria te dar um conselho. Receba que é uma crítica construtiva. Você precisa melhorar nisso e nisso e nisso, viu? Porque você canta até bem, mas você precisa melhorar, porque você ainda não está agradando o nível, o estilo, e isto vai ferindo. Parece coisa pequena, mas entra como uma pedra, como uma flecha. Satanás usa dessa artimanha para ferir e para colocar para fora. Isso é um pecado venial. Por exemplo, discordância. Eu não estou me rebelando, tá? Mas eu não concordo com o que a senhora ou com o senhor falou. Olha, eu tenho minha opinião. Eu acho que deveria ser dessa forma. Pecado venial, coisa pequena, laço, embaraço. Porque tem gente que só está esperando alguém tomar uma posição para abrir a boca e soltar aquilo que não é para soltar, para dar opinião, para dizer, para colocar os seus embaraços de fora, para os outros se embaraçar. Isso é embaraço, é coisa humana, é coisa pequena que ainda não virou pecado para a morte, mas pode virar. Porque o que é pecado para a morte? Pecado de omissão. Todo pecado venial leva a pecado de omissão. O que é pecado de omissão? Pecado de omissão é não fazer aquilo que eu posso ou deveria fazer. Tiago 4,17 diz a seguinte expressão: tudo aquilo que você sabe fazer e não faz, você comete pecado. Sabendo fazer o bem não faz, comete pecado. Sabendo orar e não ora, comete pecado. Sabendo pregar e não prega, comete pecado. Sabendo faz boas obras e não faz, comete pecado. E Paulo, escrevendo aos Romanos 14:28, ele diz assim: tudo que é feito, se não for por fé, também é pecado. Então observe, pecado de omissão, mas tem um pecado de comissão. O que é o pecado de comissão? É a panelinha, é aqueles que já se reúnem porque está todo mundo no mesmo pensamento. Eu acho que é melhor destituir esse líder aí porque ele não tem a visão. É melhor a gente sair dessa igreja porque não nos encaixa. Eu não vou fazer porque não me agrada. Eu não concordo porque a minha visão bíblica é diferente. Mas eu quero dizer para quem me ouve nesta noite, isso é embaraço, pode jogar por terra, mas eu vim com a injeção do céu, com um antídoto para trazer para a igreja. Cristo ainda é o remédio para os embaraços. Ele tem a espada para cortar. Ele tem a espada para cortar. Eu não sei pregar outra coisa a não ser a Bíblia, irmão. Eu não sei fazer movimento, irmão. E graças a Deus que eu não aprendi, porque essa é uma praga que está acabando com as igrejas. Se não tiver movimento, não tem poder. Se não tiver movimento, não tem glória. Isso é coisa do homem. Coisa do homem não agrada a Deus. O que agrada a Deus é um coração penetrado pela palavra e transformado pelo Espírito. Tem gente que não gosta, não é pregador de congresso, não é esse aí não, porque ele é uma palavra muito pesada. Não é pesada, a Bíblia já é pesada. Jeremias diz que ela é o ferro que esmiuça a penha e a espada que transpassa. Você pensa que ser crente é fácil? Nunca foi. Ser crente não é para todos, e me perdoe dizer isto.
Jesus disse que quem quiser vir após mim, primeiro negue-se a si mesmo. Você vai ter que negar quem você é, independente de quem seja, vai ter que largar. Segundo, renunciar tudo quanto tem, senão não pode ser meu discípulo. E ele prossegue, o céu é tomado à força. E é se esforçando que chega lá. Está pensando que céu é só de palavra profética? Levanta a mão que eu vou profetizar. Está cheio de gente enganada de profecia que não se cumpre porque não veio de Deus. Está embaraçado. Está correndo atrás de uma promessa que não veio do céu. Está olhando para aquilo que Deus não abriu a janela. Está olhando para uma parede, enganado que tem uma janela, mas está enganado a si mesmo, enganando a si mesmo, enganando os outros atrás de coisas que não veio de Deus. É embaraço. Eu comecei a meditar em casa quando o Senhor começou a falar comigo de alguns homens que se embaraçaram na Bíblia. O primeiro deles é Adão. Você vai se encantar ou vai ficar perplexo com como que Deus, ele revela as coisas. Porque Deus não é Deus de mistério, Deus é Deus de revelação. Você sabe por que Abraão, ou melhor, porque Adão colocou toda a raça humana a perder? Porque ele se embaraçou em não ser espiritual. Deus deu uma ordem para ele, ele achou que ele poderia fazer segundo a vontade dele, deixou de ser espiritual para ser carnal. Não coma do fruto, ele foi lá e comeu. Um dos piores problemas, irmãos, que tem deixado crentes embaraçados é porque eles não querem ser espirituais. Você pensa que ser espiritual é fácil? Ser espiritual é andar na contramão da carne, daquilo que eu quero fazer, mas eu não posso, porque eu tenho alguém para agradar. Depois que comeu do fruto, não colocou só ele a perder, colocou toda a raça humana, porque deixou de ser espiritual. Segundo foi Noé. Noé, porque queria beber um vinhozinho, plantou uma vinha, bebeu do vinho e começou a andar nu, se embaraçou. Amaldiçoou a descendência do seu filho do meio, pôs a perder toda a descendência do seu filho do meio, por causa de um vinho, o prazer de um vinho, de ficar alegre. Acã se embaraçou com o desejo de ficar rico. Josué falou assim: olha, tudo que isso aqui que vocês estão vendo, tem muito ouro, prata, muita capa muito valiosa aqui, mas não é para pegar não, é consagrado ao Senhor. Ele olhou para a esposa dele e falou assim: deixa ele sair de cena que a gente passa a mão. Levou os filhos tudo junto. De repente o povo começa a perder a batalha. Eles entram em Ai, capítulo 7, do verso 1 ao 21. E o homem perde 36 soldados na batalha, sendo que Deus estava na guerra. Eu gostaria de dizer para a igreja que tem batalhas que Deus está e a guerra é perdida. Não é porque Deus é derrotado, é porque alguém não está andando na posição. O homem foi procurar a Deus. Falou: o que está acontecendo? O Senhor falou que entregou o povo na minha mão, mas teve morte. Ele falou assim: porque tem anátema no meio do povo. Mas quem? Falou: vai de casa em casa, tribo, tenda a tenda, vai atrás. E eu vou te direcionar e vou te mostrar quem é que pecou. E ele foi de tenda em tenda. Deus falou: tenda de Judá, daqui a pouco casa de Acã. Josué só disse a seguinte expressão quando chegou na casa de Acã: meu filho, dá glória a Deus, te peço, confessa o teu pecado, porque Deus me mandou aqui. Será que se Deus mandar o teu pastor na porta da tua casa, tu vai resistir? Ou ele vai te pegar com a toalha na mão? Eu visito o crente, pastora Gorete, mas eu não aviso quando vou. Não aviso, chego de surpresa. Porque eu preciso conhecer o estado das ovelhas no íntimo, porque aqui todo mundo é crente agora. Todo mundo quer essas batas bonitas, os convidados bem arrumados, eu de terno e gravata. Você vai me conhecer quando você chegar na minha casa. Chega lá de surpresa que tu vai saber se eu sou crente ou não. Às vezes quando eu estou chegando lá, tem que falar: pastor, o que o senhor está fazendo aqui? Falei: vim orar. Aí demora para descer, ó. Demora para descer. Aí quando desce: ai, pastor, não arrumei o cabelo, não tem problema não. Ô, pastor, não tem problema não, eu só vim orar. Aí eu vou entrando. Quando você vai entrando, você já vai sentindo o ambiente. E quando você sente o ambiente, você sabe se ali Deus mora ou se Deus já deixou aquele lá faz tempo. É por isso que Josué diz para Acã: dá glória a Deus, meu filho, confessa o teu pecado, porque ainda haverá salvação para ti e para a tua família. Ô, glória seja dada ao nome de Jesus. Chegaram para mim: pastor, quando o senhor vier na minha casa, o senhor me avisa que eu
quero preparar um banquete aqui para o senhor. Eu falei, eu não vim comer, eu vim trazer, foi maná do céu. Coisa que é da terra satisfaz a terra, mas a coisa que é do céu satisfaz o espírito. Eu não vim aqui para passar um tempo, eu vim aqui para glorificar a Jesus e dar glória ao nome dele. Acã não entendeu, perdeu a vida porque queria enriquecer, embaraço. Você olha para a Bíblia, você vai encontrar Davi. Davi se embaraçou em ocultar os pecados cometidos. Deus precisou mandar um profeta na casa dele, porque ele não ia confessar, não. Deus mandou primeiro, foi uma doença. Salmo de número 51, quando você lê, ele falou assim, teve uma doença que estava me destruindo pelos ossos. Segundo a história, diz que Davi ficou pele e osso, mas ele não abriu a boca. Porque tem coisas que Deus manda na frente. Só que tem gente que não entende o que está acontecendo. Ele acha que é o diabo, que ele acha que é de maldição, mas não é Deus. Nem toda enfermidade é o diabo. Nem todo problema é o diabo. Nem todo processo é o diabo. Às vezes Deus nos colocou na mão do diabo para abrir o coração, assim como foi com Jó. Porque Jó só conhecia a Deus de ouvir falar. No final que ele viu a Deus e foi tocado por ele. Porque Deus tem os seus meios de nos levar para perto dele, nos tirar do embaraço. Salomão, o problema de Salomão foi muitas mulheres. Desejo desenfreado. 300 esposas, 700 concubinas. Desejo desenfreado por mulher. Desejo desenfreado por homem. Prática pecaminosa ardendo na carne. As mulheres perverteram Salomão. Foi o homem mais sábio da terra. No final dos seus dias ele não sabia se o céu era para cima ou se era para baixo. Porque se embaraçou com o desejo. E eu preciso dizer isso porque o Espírito Santo acabou de me dizer algo aqui. Toma cuidado na tua casa entre quatro paredes. Eu vi isso na televisão, eu vi isso na revista. Aqui não tem problema, é embaraço, vai te levar para o inferno, vai te fazer cair. O leito precisa ser imaculado e sem mancha. Você sabia que o altar do casado é a cama? Quando alguém está deitado, na hora do coito, o Espírito Santo está lá também. Porque quem está casado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando pratica o que Deus permitiu para o matrimônio, não peca. Quando está lá, o Espírito Santo está também. Isso quer dizer que você não pode fazer o que você fazia no mundo. Mas quando estava no mundo você fazia. Quando estava no mundo você praticava. Eu estou com saudade, mas agora mudou. O Espírito habita ali também. E se Deus habita, não pode ser como o mundo quer. Eu sei que é pesado para alguém ouvir isso aqui, mas é preciso dizer. Salomão se perdeu. A Bíblia diz também que o rei Ezequias se embaraçou com as riquezas conquistadas, começou a mostrar para todo mundo. Eu não sei se você já viu aquela pessoa que reformou uma casa, aí faz questão de chamar a igreja para fazer um culto lá. Não é para o culto, é para mostrar para a igreja que tem uma casa que ele conquistou. Mas aqui foi Deus que me deu com muito trabalho, muita luta. Ou então quando pede um carro e Deus dá, aí ele quer dar carona para todo mundo, né? Tá vendo aqui, ó? Foi com muito esforço, muita luta. Se embaraça com aquilo que é conquistado na terra. A Bíblia ainda fala do jovem rico que era religioso, é espiritualoso, mas não conseguia abrir mão do dinheiro para servir a Deus. Quantas pessoas têm se atrapalhado, se embaraçado com o dinheiro? Cartão de crédito estourado, nome no SPC, no Serasa, a vida toda atrapalhada, todo embaraçado. E aquele que está embaraçado com o mundo não pode servir a Deus corretamente. Tem algumas coisas na vida do cristão que são de suma importância, ele não pode perder. A primeira delas é o céu, a segunda é o seu nome, porque o nome está escrito no livro da vida. Um menino embaraçado com o negócio, mas tinha um discípulo de Jesus que fazia parte do ministério que estava embaraçado também, era teimoso. Você conhece algum obreiro teimoso? Não me conta, em nome de Jesus. Teimoso, obstinado, cabeça dura. Jesus disse para ele: Satanás pediu para Ciro andar contigo, como Ciro anda o trigo na pereira. Eu roguei por ti para que a tua alma desfaleça. Não, comigo isso não vai acontecer não, porque eu aqui, ó aqui, você ouviu o tamanho da espada aqui, ó? Não, comigo não, comigo Satanás não tem não. Eu estou pronto para morrer e para viver contigo. Jesus falou: Pedro, hoje, viu Pedro? Não, hoje não, é hoje, Pedro. Antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás. Ele era teimoso, obstinado, achava que estava certo
certo e não aceitava a repreensão de ninguém. A Bíblia também fala do apóstolo Paulo, irmão. O apóstolo Paulo era soberbo. Deus teve que colocar um espinho na carne dele para poder a soberba dele abaixar. Ele começou a pedir: Senhor, me cura, Senhor, me cura, Senhor, me cura. Deus falou: eu não vou te curar. Mas por quê? Porque eu quero você fraquinho, Paulo. Eu não quero você forte, não. Quando você está forte, você começa a achar que é você quem prega, que é você quem canta, que é você quem faz, que é você que tem ministério, que é você que prega. Se você não pregar, não tem graça. Se você não cantar, não tem poder de Deus. Então eu mandei, foi um mensageiro do diabo para te esbofetear mesmo. Porque eu te quero fraco. Porque quando você está forte, você está fraco. Mas quando está fraco, está forte. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Soberba. Soberba. Todas essas coisas, irmãos, são relatos de pessoas que se embaraçaram. Se a gente for vasculhar mais a Bíblia, a gente vai encontrar mais um monte. Porém, Cristo veio para isto. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. É por isso que o escritor disse: deixando o embaraço e o pecado que tão de perto vos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para quem? Para Jesus, autor e consumador da fé. Porque nenhum de nós conseguirá chegar no céu sem Jesus. Eu me lembro de um corinho que eu ouvi muito tempo na minha vida. De vez em quando eu canto, ninguém conhece. Parece que eu sou velho, mas não sou. Ele diz assim: quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. E eu quero dizer nessa noite alto e bom som, que quem não entregou a vida para Jesus não tem Jesus. Pronto, falei. Não, eu tenho Jesus do meu jeito, ele mora no meu coração. Deus não habita em templo cheio de pecado que não se entregou para ele. Para haver purificação de pecado, tem que confessar Jesus na vida, abandonar a prática do pecado e viver somente para Cristo. Não, mas eu sirvo a Jesus da minha forma. Não é da tua forma, é da forma da palavra. É do jeito que a palavra fala, é do jeito que a palavra determina. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 18, ele diz: não sabeis vós que sois templo de Deus e que Deus habita em vós? Porque havendo sido lavados, havendo sido justificados, havendo sido santificados pela glória do vosso Pai por intermédio de Jesus Cristo, aquele que pecava não peca, que prostituía não prostitui, que roubava não rouba, que bebia não bebe, que comia demais não bebe, não come demais. Por quê? Porque ele não vive para ele, ele vive para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Se o evangelho que você vive não te proíbe de pecar, esse evangelho é do diabo. Se o evangelho que você vive não te pede renúncia, não é de Cristo. Se o evangelho que tu vive te permite viver como tu vivia na vida promíscua do mundo, você não passou pelo Calvário. Porque pelo menos 3 coisas acontecem na vida daquele que está olhando para Jesus. E a primeira delas está escrita em 1 de João 2,6. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Isso quer dizer, viver como ele viveu. E a primeira coisa é, Jesus viveu como homem, mas não como todos os homens. Tem alguém que se assustou comigo aí, mas não tem problema não. Pastor, o senhor é homem? Sou. Que nem tu. Sofro que nem você. Tenho problemas que nem você. Vivo que nem você. O que vai diferenciar entre mim e você e mim, é a forma que ambos andamos neste mundo. Eu vou no mercado, eu abasteço o carro, dirijo o carro, eu trabalho, carrego peso, eu durmo, eu ronco. Minha esposa falou que eu estou roncando demais, Jesus me ajuda. É um negócio terrível. Eu sou homem, mas eu não posso ser homem como os demais homens.
Porque Jesus era homem, mas não como os demais homens. Jesus disse uma coisa que me chama muita atenção. Quando Pedro indagou Jesus em João 4, ele falou: Senhor, come. Come, porque o Senhor deve estar com fome. Ele falou: uma comida eu tenho para comer, Pedro. E não é esse pão que tu trouxe, não. E a comida que eu tenho para comer é fazer a vontade do meu Pai que está no céu e realizar as suas obras. Deus não nos fala: não seja homem. Ele diz: seja homem, mas não como os demais homens. Jesus nasceu de mulher. Está certo que era uma virgem, mas era mulher. Jesus amamentou-se no peito de Maria. Jesus usou fralda, viu? Fez o número 1 e o número 2. Jesus teve que aprender a andar. Jesus brincou de brinquedo de menino do seu tempo. Jesus correu. Jesus fez tudo. Quando ele chegou na idade de jovem, a carne instigou ele, viu? Porque ele era homem. Eu acho que ele olhava para os meninos e ficava encantado também. Ele cresceu. A Bíblia não fala a respeito da juventude de Jesus, porque a igreja não estaria preparada para ouvir sobre a juventude de Jesus, porque ele era 100% Deus, 100% homem. A Bíblia só vai falar de Jesus homem, porque a igreja está suportada para ouvir o que ele era homem. Jesus comia com os pecadores, chamava ele de comilão, de beberrão. Jesus dormia. Jesus era brincalhão. O senso de humor de Jesus era terrível. Mas ele era homem, mas não com os demais homens. Você nunca ia encontrar Jesus fazendo uma piada de duplo sentido. Porque ele era homem, mas não como os demais homens. Em segundo lugar, ele procurava trabalhar com os negócios do Pai. Isso quer dizer, primeiro do Pai da terra, depois do Pai celestial. Jesus, até 30 anos, ele se formou na carpintaria. Ele fez pós-graduação, mestrado e doutorado. Ele era expert na carpintaria, fazer móvel, construir porta, preparar madeira torta. Mas depois ele abandonou o trabalho do papai da terra para poder fazer somente o trabalho do papai do céu. Isso quer dizer que Jesus entrou na faculdade. Agora a minha pergunta é: será que Jesus desviou na faculdade? Será que Jesus virou marxista na faculdade? Será que Jesus virou hedonista na faculdade? Estou falando para os jovens agora que me ouvem. Será que ele virou narcisista na faculdade? Será que ele virou esquerdista na faculdade? Não, porque Jesus, ele queria agradar ao Pai. E as coisas do mundo com a do céu não dão certo. Em terceiro lugar, ele fazia a vontade do Pai. E em quarto lugar, ele se sujeitou ao querer do Pai. Tanto é que quando ele foi orar no Getsêmani, ele diz: Pai, seja feita todavia a tua vontade e não a minha. E eu preciso dizer isso porque o Espírito me impulsiona. Você conseguiria fazer essa oração nessa tarde? Seja feita a tua vontade e não a minha? Você conseguiria? Tem muita gente que vai começar todavia, mas não vai conseguir chegar na vontade. Porque tem um embaraço travado na garganta. Mas Jesus quer te libertar nessa tarde. A espada está aqui para cortar o laço. Salmo 124 diz: o laço quebrou e você vai escapar para a glória e honra do nome de Jesus. Você vai voltar a sentir leveza do Espírito. Lembra quando tu era novo convertido, que tu dava lugar com força, que você só queria saber de Jesus, só queria igreja, só queria cantar, só queria adorar? Deus vai te trazer de volta ao primeiro amor nesta tarde aqui. Eu tenho convicção do que eu estou falando. Eu disse para a igreja, eu estou trazendo uma palavra de Deus para a igreja. Eu vim aqui para trazer transformação pela palavra. Eu não vim falar do que eu queria falar, eu vim falar daquele que me mandou falar. Então vai recebendo a palavra aí, deixa ela penetrar no teu coração, porque se ela penetrar no teu coração, o Espírito Santo vai descer sobre a sua vida. Vou lhe contar um negócio que me veio o Espírito à mente. 2 igrejas para trás, eu estava dirigindo. Sabe dessas irmãs teimosas que quer casar com o homem do mundo? Sabe? Que bate de testa com o pastor que vou casar, vou casar, vou casar. Aí o pastor fala: não casa. Aí ela vai lá e apronta e casa. Não foi do meu tempo, mas depois me chegou a história. Aí começa com aquele negócio: visita lá, pastor, meu esposo, que ele quer ser crente. Visita lá meu esposo que ele quer ser crente. Eu fui fazer diversas visitas na casa dele. Era um homem muito bom, conversava com ele, era um homem educado. Mas toda vez que falava de Jesus, o homem virava a cara.
Aí eu passei um tempo sem ele, começou a frequentar a igreja. Teve um dos dias que ele levantou a mão e disse que tinha aceitado Jesus, mas não largou a chupeta do diabo. Quem conhece a chupeta do diabo aqui, diga amém. E os outros não conhecem, não? Sabe? Marlboro, Derby, Hollywood, Paraguai. E aí começou a choradeira. Pastor, ora por mim. Vou fazer um gesto aqui, vocês não se escandalizam não, tá? Porque eu não quero dizer com as palavras, só com um gesto. Pastor, ora por mim. Vamos orar, Deus vai fazer. Visita lá. Eu senti de Deus, fui visitá-la. Fui visitar, oramos, Deus restaurou o casamento. Inventaram de ir embora para Portugal. Vamos para Portugal. Vai para Portugal? Vai. Preparou, comprou as passagens sem falar comigo. Quando veio falar comigo já estava tudo pronto, mudança pronta, já tinha vendido tudo, eu não sabia de nada. Não, agora eu vou que meu marido está crente. Falei, depois eu vou lá. Quando eu cheguei lá, a gente foi orar. E falando de Jesus, e o homem esquivando da conversa. Falando de Jesus, e esquivando da conversa. Eu abri a Bíblia em Romanos 8. Assim, ou melhor, portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí fui lendo o texto. Quando eu cheguei na parte do versículo que diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O homem estava olhando para mim, virou a cara desse jeito e foi para a janela. Eu fiz propositalmente. Eu quis mostrar para ela que ele nunca foi crente, ele só levantou a mão para poder enganá-la. Foram embora para Portugal. Sabe o que aconteceu? Chegou em Portugal 3 meses depois, ele já tinha uma mulher preparada lá para morar com ela. Porque não ouviu, sai que é laço. E depois que casa, só a morte para separar. E se quiser separar, vai ter que viver só, coisa que muita gente não aguenta ouvir. Quer vir para a igreja no segundo casamento, ainda quer ter cargo. Não, porque eu estou casado. Não está, filho, você está em adultério. Não, está em adultério. A Bíblia diz, Jesus falou que aquele que casa com adúltero e com adúltera está no adultério. E a minha Bíblia diz em Apocalipse que os adúlteros ficarão de fora. Não adianta tapar o sol. Então quer dizer que não tem pecado para adultério? Tem, meu filho. Faça que nem o povo fez nos dias de Neemias. Deus falou com Neemias, tem mulher estranha aí, tem filho estranho aí. Vieram lá da Babilônia, vieram de Suzã. Os homens tomaram mulheres estranhas e casaram. Manda embora! Foi um chororô. Mas Deus disse, eu só vou trabalhar quando tu botar ordem na casa. Eu só vou dar vitória quando tu botar ordem na casa. Eu só vou fazer milagre quando tu botar ordem na casa. Porque fazer a vontade do Pai, se sujeitar ao querido Pai, dói. Por isso que o escritor dos Hebreus diz assim, vocês não combateram lutando até o sangue ainda contra o pecado. Se eu perguntar aqui, quem é que já sangrou por causa do evangelho? Quase ninguém vai conseguir levantar a mão. Porque ninguém nunca passou por isso. Só um que se sujeitou a essas coisas, e é para ele que nós devemos olhar. Jesus Cristo, o homem que salvou as nossas almas. Quantos podem glorificar a Jesus dessa noite? Jesus morreu no nosso lugar. E por intermédio dele nós temos os nossos pecados perdoados. Mas não é um pecado que não foi confessado, porque Provérbios 28:3 diz assim, aquele que encobre a transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. E eu preciso dizer isso pelo Espírito, tu vai ter que abandonar esse negócio aí. Tu vai ter que largar esse negócio aí. Porque enquanto tu estiver vivendo na dubiedade, tua vida não vai andar para frente. É um abismo chamando o outro, é indo de mal a pior. Mas graças a Deus que nós temos Jesus. E Jesus não pede mais nada a não ser, olhe para mim, serei salvo todas as nações da terra. Quantos podem dar glória ao nome de Jesus nessa tarde? Mas em segundo lugar, deve ter os sentimentos de Cristo. Filipenses capítulo 2, do verso 5 a 8, diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte, morte de cruz. 3 coisas
que todo crente precisa ter. Primeiro, diga comigo, aniquilação. Mas diga com fé, aniquilação. A segunda, diga humilhação. Terceiro, diga obediência. Cristo fez tudo para nos deixar um exemplo. Para Deus trabalhar, primeiro eu tenho que desaparecer para Ele aparecer. Segundo, eu preciso me humilhar para poder Ele crescer. Terceiro, eu preciso ser obediente. Não ser obediente à minha maneira, mas ser obediente até morte, morte de cruz. Você já passou pelo Calvário? Você já sentiu os pregos entrando nas mãos? Você já sentiu os pregos entrando nos pés? Você já sentiu a coroa de espinho furando a tua fronte? Você já sentiu a lança entrando pelo lado direito e sangue e água saindo? Você já sentiu o chicote dos romanos, que tinha chumbo, osso e pedaço de ferro, que cada lapada daquele chicote com 12 tiras tirava a carne, espirrava sangue e macetava a carne para poder fazer o homem morrer no tronco? Mas Jesus tomou 39 chibatadas, menos uma, e não abriu a boca para dizer nem ai. Você já sentiu isso aí? Isso é evangelho, igreja. Isso é mensagem que salva. É isso que nos vai levar para o céu, é o Calvário. Se não passaste pelo Calvário, eu te digo que para o céu tu não está indo. Isso serve para nós que estamos aqui no altar também, porque carteirinha de obreiro não vai salvar, ministério não vai salvar, pregar não vai salvar, tocar não vai salvar, liderar não vai salvar. O que vai salvar é trazer no corpo as marcas de Jesus Cristo e olhando para Ele, dizendo: tu és o consumador da minha fé. Irmão, o texto diz que Jesus suportou o escárnio, a zombaria. Você sabe quem foi escarnecer e zombar de Jesus? As pessoas que ele tinha curado, as pessoas que andavam com ele, as pessoas que ele tinha feito amizade. Foi os que começaram a gritar: solta Barrabás e crucifica o Nazareno. Já passou por isso? De ter gente que você ajudou tanto, você deu dinheiro, tirou da boca dos seus filhos, para dar para pessoas comerem e terem o que sustentarem, e depois fazer como eles. O caminho da cruz é sangrento. O caminho da cruz é caminho de dor. O caminho da cruz é caminho de espinhos, de amargura, de ser amassado, de ser espremido. Glória a Deus. Mas só pode sair o bom azeite quando a prensa bate no último estágio. Isto quer dizer que nós já estamos prontos para chegar do outro lado. Eu quero te consolar nesta noite com a palavra de Deus. Suporta mais um pouco esse processo, porque ele já está acabando, mas é o Senhor experimentando a tua estrutura para ver se tu é digno do reino eterno. Ei, você foi comprado, não foi com ouro nem com prata, da sua vã maneira de viver, como eu também fui. Nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo, que foi vertido lá na cruz do Calvário. Sangue inocente, sangue carmesim, sangue puro, sangue sem mácula, sangue de um homem que nunca pecou. E é por intermédio desse sacrifício que nós estamos aqui nesta noite e podemos ser aceitos por Deus e sermos observados com Ele sem pecado algum. Que enquanto estivermos aqui, pecaremos. Mas se estivermos em Cristo, nova criatura seremos. As coisas velhas já vão ter passado e tudo vai se fazer novo na nossa vida. Quantos aqui vivem uma novidade de Deus, novidade de vida para celebrar o Senhor? Tenha convicção que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. É novo viver, é novo caráter, é nova família, é novos trabalhos, é novas oportunidades. Deus é capaz de fazer muito mais, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder dele que em nós opera. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu interior. E em terceiro lugar, fazer como Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 2, ele diz: já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas é Cristo que vive. E a vida que eu vivo na carne, eu a vivo no Filho de Deus que me amou
e se entregou por mim. Mas eu só consigo viver essa vida mediante a fé. Pronto. Acabou a mensagem. Por gentileza, vira para essa pessoa que está do teu lado e pergunta para ele: como é que vai a tua fé? Vamos descer um pouquinho mais no negócio? Pergunta para ele ou para ela, fala: você tem fé? Aí alguém vai dizer: eu tenho. Mas agora eu pergunto: ela é viva ou ela é morta? Como é que é, pastor? Eu pensei que a fé era assim. Não, a fé do homem não pode agradar a Deus porque ela é morta. Deus não a recebe e não a pode ver porque para ele é trapo de imundícia. É por isso que Deus nos dá a fé dele. Porque a fé dele é fé perfeita. Ele diz assim: tudo que pedires em meu, e tudo que fizeres em meu, trabalhando no meu, coloca as mãos no meu, cura no meu, livra-se da morte no meu, vive novidade no meu. É no nome de Jesus, na fé que há em Cristo Jesus. É por isso que é para ele que nós devemos olhar. Concluo. Sabe por que tem muita gente embaraçada? É porque esqueceu de olhar para Jesus e está olhando para o pastor Daniel. Pastor Daniel errou na mensagem. Pregou muito forte hoje. Pancada para todo lado. Perdeste a benção. Você deveria ter olhado para Jesus. Pastora Gorete estava irritada quarta-feira, desceu o cepo, foi cajado para todo lado, perdeste a benção. Deveria ter olhado para Jesus. Irmão Raílson estava dando muita risada, deixa ele ser alegre, perdeste a benção, deveria estar olhando para Jesus. Pastor Zé Maria não conseguiu tocar, perdeste a benção, não era para estar olhando para ele, era para estar olhando para Jesus. O nosso mal, que a gente fica observando um ao outro, vamos ver aonde que ele vai errar. Sabe o que é isso? É indício de carnalidade. Paulo disse para a igreja ao Gálatas: vocês começaram pelo Espírito e está terminando pela carne. Porque se a gente não tomar cuidado no culto, a gente começa pelo Espírito e termina na carne. Quer ver uma coisa? Observe a partir de hoje. Todo culto começa num fervor terrível, sim ou não? Ah, começa, canta lá e vai para cá, e aquele negócio, e ora. E as primeiras orações são fortes, os primeiros cantos são fortes. De repente a temperatura começa. Por quê? Começou no Espírito e está terminando? Porque começa a olhar um para o outro. Viu lá? Desafinou. Viu? Ih, a Maeli foi cantar bamba e errou. Você viu? Toca o melhor. Enquanto estiveres, e aqui eu falo como profeta e não como homem, olhando para os homens, serás o pior dos homens na terra. Mas quando tu parar de olhar para o defeito dos outros e fazer que nem Isaías, remaraio séria, reboremaio sombra, olhar para dentro de si e dizer: ai de mim que sou pecador, que vou perecendo. A tua vida não vai mudar, vai continuar indo para culto, frequentando o culto, entrando e saindo e continuando a mesma pessoa. Mas se tu receberes o toque que vem de Deus e começar a olhar para Jesus, a tua vida vai ser transformada da água para o vinho. Não vai ser qualquer vinho não, vai ser vinho bom. Posso pôr a igreja de pés? De pés? Todo pecado confessado é pecado perdoado. Depende para quem você confessa. Pecado não pode ser pecado de estimação. E laço não pode ser enfeite distante. Eu preciso jogar fora. Você já se fez a seguinte pergunta: por que tem essas palavras tão duras no Novo Testamento? Já se fez essa pergunta? Por que não é docinho de coco que nem no Novo Testamento? O mar vai se abrir e se não abrir você vai passar por cima das águas. Porque o Novo Testamento é confronto direto do céu na terra. Não, Deus me ama como eu sou. Eu preciso te dizer que Ele não te ama como você é. E nem te aceita como estás.
Não, mas eu sou homem. Por isso mesmo que Jesus veio em carne. Você vai ter que abandonar essa natureza pecaminosa sua em Cristo. Ah, minha esposa é salva, ela está orando por mim. Uma hora Jesus me visita. Coisa nenhuma. Você vai ter que fazer sua parte, salvação individual. Somos uma só carne, independente, salvação individual. Pai não salva filho, filho não salva pai. Tu vai ter que colocar a tua vida em ordem e colocá-la no altar. E sabe como começar isso? Reconhecendo que és pecador e precisa se entregar para Jesus. Eu vou fazer o que a gente está acostumado, porque é feijão, é café com leite, é feijão com arroz e zoião. Só sei pregar isso. Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus hoje? Entregá-la. Porque entregar a vida para Jesus, fala, estou colocando minha vida nas suas mãos e agora é o Senhor que faz o que o Senhor quer. E eu quero dizer para a igreja que filho de crente não é crentinho, tem que se entregar para Jesus também. Aquele que com a boca confessa, no coração crê para arrependimento, recebe salvação da parte do Senhor. Ah, mas eu já aceitei Jesus. Será que você entregou a vida para Ele? Porque vir aqui na frente, levantar a mão e confessar com a boca, mas não mexer no coração, não aconteceu nada. Você precisa entregar para Jesus a sua vida por completo, lançando tudo no altar. Tem um hino que diz assim, ele é muito lindo. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então que o Senhor, quando tudo deixares no altar. A última estrofe diz assim: foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Você precisa deixar tudo no altar. Vícios no altar, palavras torpes no altar, vida promíscua no altar, maledicência no altar, maus pensamentos no altar, torpeandade no altar, iniquidade no altar, impiedade no altar. Todas essas coisas nós precisamos reconhecer e confessar a Cristo, dar a Ele. E eu convido a igreja a começar a orar no Espírito, porque tem uma guerra sendo travada aqui agora. É dar a Ele. Você sabe que você precisa de Jesus mais do que nunca. E hoje é o dia aceitável. É o dia da tua salvação. É dia que o Espírito do Senhor já está falando contigo no teu coração. Vem, que eu tenho uma obra grande para realizar através de você na terra. Vem depressa. Hoje é o tempo de Deus para você. Pelo Espírito eu vejo uma linha marcada. O tempo teu chegou. O fim da linha chegou hoje. Se tens, vem depressa. Eu sei que tem. Venha hoje entregar a tua vida para Jesus. Porque é a oportunidade que o Senhor está te dando. E não venha porque alguém fica falando na tua cabeça, não. Venha pelo Espírito, porque aquele que vem pelo homem volta. Mas aquele que vem pelo Espírito para Deus permanece. Eu vou chamar pela última vez. Queres hoje entregar a vida a Jesus? Que o Espírito do Senhor continue falando ao teu coração. E que haja para ti oportunidade da parte de Deus. Porque o amanhã não nos pertence. É hoje o dia da salvação. Não se preocupa com o que tens a perder lá fora não, porque o que está lá já está perdido. O que está ganho está aqui. Daqui para a eternidade. Que Deus te abençoe. Eu preciso fazer o segundo apelo que Deus me incomodou. Quem tem desejo de ser batizado com o Espírito Santo e com fogo? Só quem tem desejo. Eu te convido a vir à frente.
Sexta-feira, Jesus batizou uma irmã lá na igreja, no congresso de varões, que a irmã precisou ser carregada para casa. A irmã começou a entrar nos mantos lá e não teve jeito não. Se assentou lá, ela ficou... E as lágrimas desceram. Ficou lá. Jesus não mudou, ele é o mesmo. Aí eu já fui tantas vezes, não aconteceu nada. Pode ser hoje. Não depende de mim que prego e não depende de Deus que dá. Depende de você ter sede e ter fé para receber. Tenho certeza que tem crentes aqui que não são batizados com o Espírito Santo. Aproveita a brecha, nós vamos orar. Jesus pode te dar essa graça hoje. Quer a bênção de Jesus? É hoje que a porta está aberta. Pode ser hoje a tua oportunidade, seu momento. Não quer a bênção? Não vou insistir não, vamos orar. Feche teus olhos. Pai querido e amado, no nome de Jesus, tua palavra foi pregada da forma que tu me orientaste. Senhor, está nas tuas mãos as nossas vidas, o nosso ser. Está na nossa consciência agora, Senhor, a palavra pregada, e é nós que devemos tomar partido. Senhor, no teu Espírito eu quero dizer que limpo estou do sangue de todo aquele, Senhor, que não creram na tua palavra. Mas que seja feita a tua vontade na minha e na nossa vida nesta noite, porque carecemos da tua graça. Eu preciso do Senhor, eu careço do Senhor, eu preciso do Senhor atuando em mim, guardando a minha casa, a minha família e fazendo uma grande obra. Como eu também os teus filhos que estão aqui precisam, que as tuas mãos que está estendida para salvar e os teus ouvidos atentos, Senhor, permaneça sobre a vida desse teu servo e dessa tua serva que chegou aqui nesta noite. Continua conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.